Nós vamos receber agora a palestrante que vem falar sobre produtividade no mundo dos negócios. Ela é graduada em letras, ela é especialista em análise comportamental, ela trabalha com comunicação não violenta, ela é especialista em gestão de equipes e desenvolvimento de líderes. Seja bem-vinda a Cascavel, seja bem-vinda a SIC, seja bem-vinda ao palco do 8º Fórum Empreender, Fernanda Vasconcelos! Boa noite! Que alegria participar deste evento tão lindo, de me conectar com pessoas com uma energia tão alta. E eu vou contar para vocês que, enquanto eu estava ali assistindo a peça de teatro, eu estava pensando como o universo, como Deus conecta as histórias de uma forma extraordinária, e vocês vão entender por quê. Quando pediram para que eu fizesse essa palestra sobre produtividade, falando como líderes, eu mentalizei, trouxe o conteúdo de uma maneira extraordinária, mas quando eu cheguei aqui, tudo se conectou e você vai entender. E o fato de você estar aqui também é resposta de muitas inquietações que talvez você tenha aí no seu coração. Então, me sinto privilegiada de fazer parte deste evento. Bom, vamos lá. Meu nome é Fernanda Vasconcelos, como já foi colocado. Ali estão as minhas redes sociais. Vou ter o maior prazer de te conhecer, de me conectar com vocês. Podem tirar foto, me marquem, tá bom? Fica à vontade, gente. É muito legal quando a gente começa a conhecer pessoas por todos os lugares por onde a gente passa. E hoje nós vamos falar sobre os 4 segredos dos empresários de sucesso. Você se considera uma pessoa de sucesso? Sim ou não? Dá uma olhadinha para o colega que está do teu lado e veja se ele tem cara de sucesso. Se ele tiver, você fala, você tem cara de sucesso. Se não tiver, não fala nada, pelo amor de Deus. Dá uma segurada se não tiver cara de sucesso ainda, tá bom? Muito bem, muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você imaginou que seria a sua vida quando se tornasse um empresário? Você então mentalizou ali e falou, puxa, eu agora vou ter a minha própria empresa. Como que você imaginou? Ou quando você fala, sabe, para os amigos que fala, eu tenho uma empresa. Como é que as pessoas imaginam que você vive? Alguns imaginaram que iam ficar ricos. Finalmente, agora eu vou ter muito dinheiro, os clientes virão com muita naturalidade, eu vou conseguir fazer muito dinheiro, as coisas vão fluir, eu não vou nem dar conta de tantos clientes que vão aparecer para mim. Finalmente, agora, consegui acessar a riqueza. Outros pensaram, puxa vida, agora eu vou ter o quê? Tempo. 3 férias no ano, no mínimo. Não vou emendar feriado, não vou trabalhar os finais de semana, porque afinal de contas eu vou ser chefe da minha própria empresa, eu vou ser o dono, eu vou ser a dona. Outros pensaram, vou ter tempo para minha família, ver os meus filhos crescerem, vou ter tempo para brincar com a minha família e passar aquele tempo tão bom, tão agradável. E eu te pergunto, é isso que aconteceu? Sim ou não? Mais ou menos, para a gente não ser tão pessimista. Não é bem isso que aconteceu. Quando a gente começa a empreender e quando a gente abre a nossa empresa, a gente começa a perceber que existem muitos detalhes. Eu também sou empresária, também sou mãe, também tenho minha família. E aí, neste momento, a gente olha e a gente fala assim, eu não imaginei que eu passaria por tantas dificuldades. Porque a gente descobre que se você não vender, o dinheiro não vem. E eu não sei vocês, gente, mas os boletos são audaciosos. Porque quando eu não vendo, o boleto vem do mesmo jeito. Deveria existir uma regra, não vendeu, não paga a conta. Vocês concordam comigo? É o mínimo, gente. Não vendeu, não tem boleto naquele mês. E aí a gente começa a perceber que as coisas não acontecem exatamente como a gente pensa. E aí começam a vir o quê? Os problemas. E a gente começa a ter medo, a gente começa a querer desistir. E a gente olha para isso e fala, meu Deus do céu, se eu soubesse que ia ser assim, nem teria começado. Isso já passou pela sua cabeça? Você se vê uma pessoa cansada e muitas vezes sobrecarregada. E é por isso que eu afirmo que é necessário ter muita coragem e ousadia para você ser um líder, para você ser um empresário. Não é para qualquer pessoa. Diante das dificuldades que a gente enfrenta, dos desafios que a gente enfrenta, você precisa ter muita coragem e muita ousadia. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu quero que você pense, que você mentalize sobre essa trajetória que você está vivendo na tua vida profissional. E entenda que simplesmente por fato de você estar aqui,
Você se levantou diante de tantas pessoas e falou, eu vou empreender, eu vou ter o meu próprio negócio. Você já é classificado como uma pessoa extremamente audaciosa e uma pessoa extremamente corajosa. Uma salva de palmas para você, pela sua força e pela sua coragem e persistência. Mas nós vamos começar essa história lá pela infância. Eu não falei para vocês que tudo se conectou? Quando eu cheguei aqui no evento, me falaram que teria uma história que eu passaria pela infância, adolescência, vida adulta. Eu falei, ué, leram a minha palestra, só pode. E nós vamos começar pela infância. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando você era pequeno, as pessoas perguntavam para você, o que você quer ser quando crescer? O que você respondia? Pode falar. Hã? Gente grande não vale, gente. As crianças que falam gente grande não vale. O que falavam? Hã? Bióloga, muito bem. E o que mais? Médico, isso, mais alto. O que mais? Bombeiro, muito bem. Jogador de futebol. Hoje em dia as crianças querem ser youtuber, né? E aí eles colocam ali. Alguns queriam ser professores, outros queriam ser, de repente, médicos, como foi falado, veterinários e assim por diante. Eu vou contar para vocês o que eu queria ser. Essa daqui sou eu, quando era criança. Com essa carinha aí de bolacha, de traquinas, não mudei muita coisa. E eu era uma menina muito sonhadora, muito sonhadora. Sempre gostei de me comunicar, de conhecer pessoas. E eu sonhava, vocês não vão acreditar com o que eu sonhava quando eu era criança. Eu falava assim, quando eu crescer, eu quero ser uma atriz. E aí a gente tem um teatro lindo e maravilhoso acontecendo aqui. Eu sonhava em ser uma atriz. E, gente, eu já me imaginava na Globo, nas novelas, nos filmes. E eu falava assim, eu vou brilhar nos palcos e eu vou ser uma atriz. E então, comecei a sonhar aquilo. Essa frase de Fernando Pessoa diz assim, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Era assim que eu me via. Uma criança sonhadora, que tinha muitos objetivos e que não enxergava nenhuma dificuldade. Mas a minha família era uma família que tinha muitas necessidades. Nós éramos bem humildes, meus pais trabalharam muito para conceder a mim e ao meu irmão uma condição básica ali de vida. Mas, na verdade, a maior dificuldade que eu enfrentava era o meu lar. O meu pai era alcoólatra e ele bebia muito. Na verdade, eu tenho poucas lembranças do meu pai sem beber. Na maioria das vezes ele bebia. E somado à bebida, eu tinha ali a questão da violência doméstica, que eu enfrentava em muitas situações, e que via e que presenciava. Era um lar de muita briga, de muito conflito, de muita dor. Só que essa criança aí, ela acreditava que tudo podia mudar. E eu criava na minha cabeça alguns cenários incríveis, onde eu saía dessa situação de dor e conseguia ter uma vida brilhante. E um dia eu disse para minha mãe, mãe, eu quero ser uma atriz. E minha mãe falou assim, filha, eu não sei nem por onde começar para te ajudar a realizar este sonho. Mas se você encontrar um caminho, eu te apoio. Gente, nunca prometa algo para uma criança, tá? Porque ela dá um jeito de conseguir aquilo que você colocou como desafio. Eu passei dias e dias ouvindo a rádio da minha cidade, anotando e pegando informações. E um dia, anunciaram que uma agência de modelos estava precisando de uma menina com as mesmas características que eu tinha. E então eu falei, é agora. É isso, eles estão me procurando e eles vão me achar. E eu vou então fazer o teste e tudo na minha vida vai ser resolvido. Anotei o telefone e falei, mãe, tá aqui, ó. Vamos lá. Minha mãe falou, tudo bem, prometido? É prometido, eu vou te levar na agência. Agendamos um dia, na noite anterior, meu pai bebeu muito, nós passamos por uma situação muito complicada e passamos aquela noite numa delegacia. No dia seguinte, minha mãe me acordou e falou, vamos na agência realizar o seu sonho. Gente, eu saí da casa dos meus pais naquele dia com o coração cheio de esperança. Existia no coração desta menininha a certeza de que eu iria realizar o meu sonho. E então eu fui para a agência. Quando eu cheguei naquela agência, eu já me deparei com outras crianças que estavam lá e que não tinham o mesmo perfil que eu. Digamos que elas tinham um poder aquisitivo maior. Ok? Me sentei ali com a minha mãe. E eles entregaram para minha mãe um formulário onde ela deveria preencher com todas as informações sobre mim. E esse formulário falava sobre habilidades que eu tinha ou não tinha. Perguntas como, ela sabe nadar?
Gente, eu não sabia nadar. Eu não tinha piscina em casa, nunca tinha feito natação. E minha mãe respondeu, não. Ela faz balé? Minha mãe respondeu, não. Ela toca algum instrumento musical? E a resposta foi, não. Ela fala algum idioma? E a resposta foi, não. Aquele formulário ficou repleto de não. Eu não tinha as habilidades necessárias para aquela vaga. Mas mesmo assim eu fui para a entrevista. E eu me sentei à frente de uma moça, com essa carinha aí que vocês estão vendo, e ela começou a olhar a minha ficha, repleta de nãos, e ela então disse assim, Fernanda, você não me parece que vai ser uma mulher muito alta. Então, acredito que você não vai se encaixar como modelo. Mas você não quer ser modelo, né? Gente, na altura do campeonato eu queria ser qualquer coisa, porque eu já vi que não ia ser muito fácil, né? Mas eu falei, não, nunca pensei em ser modelo. Ok. Ela olhou para mim, olhou para a ficha e falou assim, você sabe cantar? E eu falei, é isso. Que atriz que nada, eu vou ser cantora. Já visualizei assim um show bem grande com as pessoas cantando a minha música. E eu falei, sim, eu canto. Ela falou, então canta uma música para mim. Gente, eu fui lá no meu repertório de Sandy Júnior. Quem é aqui da época de Sandy Júnior, por favor? Fui lá no meu repertório de Sandy Júnior e peguei a música mais linda que tinha e eu comecei a cantar. E aquela mulher me olhava e eu cantei com o coração. No final, ela olhou para mim e escreveu na minha ficha, canta mais ou menos. Vocês estão rindo da minha desgraça, ok. E aí ela disse, canta mais ou menos. Eu olhei para aquela ficha e aquele mais ou menos internalizou dentro de mim. E a partir daquele momento, eu entendi que eu não tinha as habilidades que eu precisava para ser alguém grande. Eu era uma pessoa mais ou menos. Saí daquela agência, desisti de ser uma atriz, também não quis mais ser cantora, e fui viver uma vida mais ou menos. Comecei a sonhar menos, comecei a pensar menos, porque eu tinha entendido que eu só poderia ter uma vida mais ou menos. O tempo passou e eu comecei a pensar, por que as pessoas desistem dos sonhos? Por que as pessoas começam um negócio e elas param? Por que as pessoas têm sonhos de infância, da vida adulta também, e elas deixam tudo para lá? E eu encontrei 3 motivos que realmente fazem as pessoas desistir dos seus sonhos. O primeiro deles é a falta de apoio. A pessoa fala, eu não tenho apoio da minha família, eu não tenho apoio do meu esposo, não tenho apoio do meu parceiro, eu não tenho apoio, de repente, do governo, eu não tenho apoio de uma associação maravilhosa como essa. Não é todo lugar que tem isso que vocês têm aqui. E as pessoas desistem dos seus sonhos por falta de apoio. Algumas pessoas desistem por falta de recurso. Eu não tenho dinheiro, eu não consigo contratar pessoas, eu não consigo me profissionalizar, eu não consigo colocar o meu negócio para funcionar da maneira correta e por isso eu vou desistir. Outras pessoas dizem, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de começar e não dar certo, eu tenho medo de abrir um espaço e não conseguir pagar, eu tenho medo de contratar pessoas e desistirem e por isso as pessoas vão deixando de lado seus sonhos. Os medos fazem com que as pessoas simplesmente fiquem paralisadas. Mas hoje eu quero te ajudar a voltar a sonhar. Existia um homem, um grande empresário, que escreveu a seguinte frase: não deixe que os seus medos tomem o lugar dos seus sonhos. Um dia, ele, apesar de todas as dificuldades que passou na vida, ele continuou acreditando no sonho deles. E ele construiu um parque que realiza sonhos. Sonhos de crianças e sonhos de adultos. E é isso que nós vamos aprender. Não deixar o nosso medo atrapalhar os nossos sonhos. Eu vou compartilhar com vocês 4 segredos de empresários de sucesso, com foco em estratégia e resultado. E é exatamente isso que a gente precisa mentalizar. Existem 4 segredos de empresários que não desistiram dos seus sonhos e que conseguiram ter sucesso. Alcançaram o que eles mais desejavam dentro da sua vida pessoal e da sua vida profissional. O primeiro grande segredo, assuma sua posição de líder. O que seria assumir minha posição de líder, Fernanda? Então vamos lá, para você que é um empresário. Você precisa entender que tudo que acontece dentro da tua empresa precisa passar por esse senso de responsabilidade. Quando você assume isso, você não abre mais espaço para desculpas. Então, se você tem sucesso, parabéns. É mérito teu, do seu esforço, da sua dedicação. Mas se de repente a tua empresa não está conseguindo progredir,
a culpa também é sua. Entende? Empresários de sucesso, eles começaram a avançar quando eles assumiram a responsabilidade, quando eles bateram no peito e falaram, é minha responsabilidade aprender, é minha responsabilidade fazer com que essa empresa vá para o próximo nível. Quando a gente para de terceirizar a culpa e a gente assume a responsabilidade da nossa vida, da nossa empresa, a gente constrói a nossa história. E como que a gente pode fazer isso de maneira mais efetiva, Fernanda? Primeiro, entendendo esse conceito. Você é um empreendedor ou você é um empresário? Quem aqui se vê como um empreendedor, levanta a mão. Ok? Quem aqui se vê como um empresário? E quem não levantou a mão? Está fazendo o que aqui mesmo? Vocês estão no evento certo? Só para saber? Muito bem, alguns vão se ver como empreendedor, outros vão se ver como empresário. Vou resumir para você como que é um empreendedor, como é um empresário. Esse daqui é o empreendedor. Alegre, feliz, motivado, ele tem um sonho. Gente, o empreendedor, ele é capaz de tirar os seus projetos do papel. Ele não enxerga dificuldade, ele é destemido. Ele faz o que for necessário para fazer o seu projeto acontecer. Se for necessário vender o marido, vende, gente. Vende a esposa, vende também. Entende? Porque a gente precisa fazer o projeto dar certo. Este é o empreendedor. Ele não enxerga dificuldades. Mas a gente tem também o empresário. Quem é o empresário? É a pessoa que de maneira racional olha os números, analisa, tem percepção de por que a empresa parou, estagnou. Ela consegue criar uma estratégia de forma racional para fazer com que a empresa avance para o próximo nível. E aí você me pergunta, Fernanda, e aí? Eu preciso ser empreendedor ou empresário? O que vocês acham? Os dois, excelente. O empreendedorismo é o coração da tua empresa. Precisa pulsar. Você precisa acreditar no teu sonho. Mas o ser empresário é a mente do teu negócio. Se você não tiver o planejamento estratégico, você não vai viver de motivação. Você precisa trazer isso para a ação. Eu costumo dizer que o empreendedorismo é aquilo que faz você sair, você agir, faz você entrar em ação. Mas é a postura de empresário que faz você ir para o próximo nível. E muitas empresas não estão indo para o próximo nível porque os donos delas continuam apenas com o sonho de empreendedor. E é fundamental que você adote uma postura de empresário também. Eu trouxe para vocês aqui, nesse QR Code, se você ler esse QR Code, vai cair direto no meu WhatsApp, só me mandar um oi, depois a gente vai conversar lá. Eu preparei um material para você, e nesse material tem um teste para você identificar se você está mais no perfil do empreendedor ou do empresário. Tem também um material da palestra com algumas ferramentas para você implementar amanhã mesmo na sua empresa. Quando você baixar, só me manda um oi, e aí eu respondo para você depois, tá bom? O material vai estar lá. É fundamental que você tenha visão e percepção de que momento você está dentro da tua empresa, para que, de fato, você consiga fazer com que essa empresa vá para o próximo nível. Eu gosto muito desse texto do livro A Arte da Guerra, que ele diz assim, acompanha comigo. Se o general inimigo é teimoso e dado à fúria, ele deve ser insultado e enfurecido, para que, irritado, confuso e sem planos, ataquemos sem preocupações. O nome disso é gestão das emoções. Quando você assume a liderança da tua vida, quando você assume a frente da tua empresa, você precisa ter o quê? Gestão das suas próprias emoções. Por que isso é importante, Fernanda? Porque é no momento em que você está num conflito que você precisa gerenciar aquilo. Olha só que interessante, que estratégia de guerra, né? Então eu olho lá o meu exército inimigo. Como que eu vou fazer para derrotar aquele exército? Eu vou observar quem? O general, o líder. Se ele for irritado, se ele for uma pessoa, né, que fica ali facilmente, perde o controle, o que o exército faz? Irrita, provoca, para que ele fique confuso e sem planos, e então ataquemos sem preocupações e vamos vencer a guerra. É isso que acontece quando o dono da empresa não consegue gerenciar suas emoções. A concorrência engole. O colaborador pinta e borda. Você pega todas as dificuldades que você tem financeira e você se desespera. Ter gestão das suas próprias emoções é o que fará de você um empresário de sucesso. A próxima característica que eu quero trazer para vocês. Existem 3 coisas que podem fazer a tua empresa fracassar.
Uma delas é conexões erradas. Você se conectar com pessoas que não deveriam se conectar. Você contratar pessoas que não estão alinhadas com o teu propósito. Você insistir naquele cliente que está simplesmente queimando a sua empresa ao invés de estar somando com você. Também, falta de ética. Eu já vi empresas fecharem porque o dono, por falta de ética, fez de repente alguma parceria que não devia e a conta vem. E também a falta de comprometimento. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Ultimamente as pessoas estão entregando numa qualidade tão baixa que quando você entrega simplesmente o que você prometeu, já é um grande sinal. Entende? Então, quando eu estou comprometido com a minha entrega, quando eu estou comprometido com o meu resultado, eu coloco a régua lá em cima e eu começo a entregar de maneira diferenciada. Outra coisa muito importante, a sua empresa deve ter marcas do seu caráter e não apenas da sua personalidade. Quantas empresas que a gente entra por aí que são empresas bonitas, bem estruturadas e que é um ambiente tóxico para trabalhar? Você fecha uma parceria e não entrega nada daquilo que foi prometido. Por isso, na sua empresa, não importa se é uma loja pequenininha, se é algo que está começando, as pessoas quando entrarem lá, elas precisam enxergar o teu caráter, elas precisam enxergar o teu comprometimento, elas precisam enxergar que aquilo que você está fazendo é realmente o seu propósito de vida. É isso que faz com os grandes empresários, os empresários de sucesso. Segunda grande característica de um empresário de sucesso, ele constrói um time forte. Quantos de vocês aqui têm equipe, colaborador? Pode ser um colaborador, 2, ok? Quantos de vocês aqui é o eu empresário, sozinho, faz tudo? Deus abençoe vocês. É difícil, né? Esses merecem um lugar diferenciado. Eu empresário. É muito difícil, mas também quem tem equipe não é fácil não, tá? Gerenciar pessoas também é um grande desafio. Tudo bem você ser o eu empresário, não tem problema, só que isso tem que ter um tempo. Entende? Empresários de sucesso já entenderam que eles precisam de mais braços para conseguir dar conta daquilo que ele quer fazer. Se ele quer crescer, ele precisa ter equipe. E construir equipe é fundamental. Quero contar para vocês uma história. 2 lenhadores resolveram fazer uma aposta. Um lenhador era um homem já um pouco mais idoso, uma pessoa muito experiente, mas já estava um pouquinho ali, um pouco mais cansado, digamos assim. E o outro era um jovem, com muita força, com muito vigor, e eles fizeram uma aposta. Vamos ver quem consegue derrubar mais árvores? Combinado. Foram então para a floresta, e aquele menino jovem, cheio de força, de vigor, pegou o seu machado e começou a derrubar. Derrubar a árvore, derrubava. O suor pingava. Enquanto o outro apenas sentou embaixo de uma árvore e começou a amolar o seu machado. O tempo foi passando e ele amolava o machado. Quando o sol estava um pouco mais baixo, estava um pouco mais tranquilo, ele então levantou, aquele homem mais experiente, com um machado extremamente amolado, foi lá e derrubou muito mais árvores do que aquele jovem. O que isso nos ensina? Que produtividade não tem a ver com força, tem a ver com estratégia. Muitos de nós estamos viciados em trabalhar na força. Eu trabalho de manhã, de tarde, eu trabalho sábado, eu trabalho domingo, eu trabalho na madrugada. E aí eu falo, Fernanda, eu estou arrebentando, porque eu estou me dedicando ao máximo. Não, você não está sendo produtivo. Entende? Produtividade é você trabalhar da maneira certa com estratégia. Não tem nada pior do que você ser produtivo na coisa errada. Por isso é fundamental que antes de você entrar em ação, você tenha um plano estratégico para isso. E como que a gente consegue, Fernanda, trabalhar da maneira certa? Construindo um time de diamantes. Tendo ao seu lado colaboradores que estão alinhados com a sua visão. Pessoas que querem crescer, mas está muito difícil contratar. Alguém pensa assim? Está difícil mesmo. Está difícil. Mas não significa que você não vai encontrar pessoas boas para trabalhar com você. E a primeira coisa que você precisa fazer é entender que na hora que uma pessoa boa entrar na tua empresa, ela precisa virar o seu parceiro. Segunda coisa que você precisa entender é que não existe equipe pronta. Você vai precisar desenvolver essa equipe. Quero contar para vocês a história da Tatiane. A Tatiane é líder de uma das empresas que eu desenvolvo em São Paulo. E ela contou a seguinte experiência. Ela era uma excelente colaboradora, a líder dela percebeu isso e colocou a Tatiane, então, para liderar uma equipe. E a Tatiane falou que ela aceitou de primeira,
ficou muito feliz com o convite. Ela compartilhou a história dela no LinkedIn, me autorizou a usar, obviamente, e ela diz assim: meus amigos, a queda do cavalo foi grande. Saber delegar, comunicar, cobrar, incentivar e colher outra pessoa é difícil. Fazer isso com várias pessoas com personalidades diferentes é muito mais difícil. Em vários momentos ela se viu sem ferramentas para gerenciar. O que essa menina fez? Pediu demissão. Procurou a líder dela e falou assim: eu não vou dar conta, estou entregando o meu cargo. A líder, que sabia que ela era um diamante, disse: calma, respira, vai para casa, volta para o treinamento com a Fernanda e depois a gente conversa. E ela foi, voltou. No dia seguinte, assistiu o treinamento, fez várias perguntas, eu não sabia da história, fiquei sabendo só depois. E depois, logo o treinamento ali que nós passamos, ela deu o seguinte depoimento: fui para casa, pensei e voltei. Voltei com mais garra e com o desejo de melhorar minhas habilidades como líder. E neste processo, cá estou realizando treinamentos e iniciando mais uma pós, dessa vez voltada para a liderança. Obrigada, Fernanda Ramos de Vasconcelos. Esse curso virou uma chavinha importante no processo. Não existe time pronto. Você vai precisar desenvolver as pessoas que estão ali. Aquela líder, quando escolheu a Tatiane, sabia que ela era um diamante. E ela tanto era um diamante que ela viu a situação, pensou: não posso entregar um serviço mais ou menos, eu prefiro sair do que ficar aqui fingindo que sou líder. Ela era um diamante, mas ela não estava pronta ainda. Então o que a empresa fez? Lapidou a Tatiane. E ela continua lá, brilhando. Não existe equipe pronta. Você vai precisar encontrar as pessoas que têm capacidade, que querem crescer, e você vai aproveitar que vocês têm toda essa estrutura aqui para treinar essas pessoas e lapidar essas pessoas para estarem ao seu lado. Eu quero que vocês assistam, por favor, este vídeo aqui. Gente, que tristeza quando eu vejo esse vídeo. Mas não é isso que acontece muitas vezes? A gente tem pessoas incríveis que estão do nosso lado e a gente não consegue enxergar. E sabe por que a gente não enxerga? Não é por nada. É que nós estamos tão atolados no operacional, tendo que dar conta de tanta coisa, que a gente não tem tempo de desenvolver as pessoas. E por causa disso a gente perde preciosos diamantes. E um diamante não fica numa empresa desorganizada. Ele não fica numa empresa onde ele não vê possibilidades de crescer. Líderes de sucesso, empresários de sucesso entenderam isso e se preocuparam em construir um time forte, porque um time forte entrega resultado. Tem pessoas que estão invertendo, elas querem resultado a qualquer preço, elas querem a cifra a qualquer preço, mas elas não entenderam que são as pessoas que ajudam ela a alcançar esse objetivo. Quando você começa a focar na equipe, o resultado vem de maneira automática. Muito bem, empresários centralizadores sobrecarregados não vão muito longe. É fundamental, e eu achei esse tema extremamente importante aqui dentro desse congresso. Você precisa entender que você não é uma máquina. Se você está sobrecarregado, se você está afundado no operacional, não consegue ter tempo para nada, eu sinto muito lhe informar, mas talvez você não vá muito longe. Você precisa ser muito mais estratégico em cada ação que você for desempenhar. Quem trabalha em equipe divide o trabalho e multiplica os resultados.
Você precisa de ajuda, você precisa de apoio e você precisa estar conectado com outros empresários. Você precisa estar conectado com outros suportes, como vocês têm aqui, por exemplo, para que o seu trabalho se torne um trabalho mais assertivo. A terceira característica dos empresários de sucesso chama-se gestão do tempo. Fernanda, como é que eu gerencio a minha vida? Você não está entendendo? 1000 coisas que eu preciso resolver. Todos os dias, quando você acorda, eu e você recebemos na nossa conta bancária 24 moedinhas do tempo. E somos responsáveis em gerenciar essas 24 moedinhas do tempo. E eu vou te contar uma coisa, não importa quão rico você seja, não importa quão talentoso você seja, você não consegue acrescentar uma moedinha sequer no seu tempo. Pessoas de todos os lugares do mundo, de qualquer classe social, elas vão possuir apenas 24 moedinhas do tempo, 24 horas para gerenciar a sua vida. E sabe o que é mais interessante? Quando a gente entende isso, a gente começa a valorizar cada minuto da nossa vida. Sabe essa hora que vocês estão gastando aqui, que vocês estão utilizando e investindo agora? Ela nunca mais vai voltar. Ah, mas no próximo evento a gente vai te chamar e a gente quer que você faça a mesma palestra. Não vai ser a mesma coisa. Quando a gente começa a ter essa consciência, a gente passa a valorizar cada minuto numa conversa, numa conexão. A gente passa a valorizar e principalmente a viver o momento presente, porque ele nunca mais volta. Existem 3 tipos de pessoas. Existem as pessoas que têm tempo de sobra, mas não têm resultado. Já viu gente que sobra um tempo danado para cuidar da vida dos outros? Você fala, gente, como é que essa pessoa consegue cuidar, fofocar tanto? Eu queria ter um pouquinho desse tempo. Então, a pessoa passa tempo ali nas redes sociais, ela fofoca, ela arruma confusão com todo mundo, mas na maioria das vezes não tem resultado. Existem as pessoas que têm resultado, mas elas vivem o quê? Sobrecarregadas. Elas não conseguem ter tempo para nada. Elas passam muito tempo trabalhando, elas não dormem, elas não têm tempo para sair, para passar tempo com a família. Tem resultado, mas são escravas da quantidade de coisas que fazem. E existem as pessoas que são altamente produtivas. São pessoas que têm resultado, mas elas também têm o quê? Qualidade de vida. Elas conseguem gerenciar o tempo. Empresários de sucesso aprenderam a gerenciar as 24 horas que eles têm, porque eles entenderam que eles só têm 24 horas. Não adianta. Tem gente que fala assim, Fernanda, se eu tivesse 42 horas, minha vida seria diferente. Não seria, não. Tem gente que ia colocar atividade para as 42 horas e ia dizer, preciso de mais tempo. Conhece gente assim? Está aí do seu lado, talvez. Dá um sorrisinho para ela. Né? Tem gente que vai colocar e vai preencher as 42 horas do tempo e vai dizer, preciso de mais tempo. O segredo não está na quantidade de horas. O segredo está na maneira como você gerencia essas horas. Eu quero contar para vocês uma história que eu vivi na minha adolescência. Eu morava numa cidade chamada Itapecerica da Serra. Quem já ouviu falar nessa cidade? Gente, mas sempre tem alguém que conhece Itapecerica. Eu não consigo acreditar. De verdade. Eu falei assim, com certeza, dessa vez ninguém vai levantar a mão. Muito bem. Itapecerica da Serra, como o próprio nome já diz, tem muita o quê? Serra. Ou você está subindo ou você está descendo. Não existe meio termo, ok? Eu estava indo para a igreja e eu tinha um plano. Meu plano era perfeito. Eu era adolescente de saltinho. Queria chegar na igreja, o quê? Bela, maravilhosa, mas eu tinha que subir um morro imenso. Gente, construíram a igreja no topo do morro. Acho que já era para a gente pagando os pecados, sabe? E aí eu subia aquilo ali. Só que o que eu fazia? Eu tinha um plano. Eu ia bem devagarzinho, porque sempre passava uma carona por lá. E aí alguém falava, Fernanda, você quer uma carona? Eu dizia, sim, claro. E aí eu chegava na igreja de carro. Beleza. Naquele dia não foi diferente. Me preparei, saí com bastante antecedência e comecei a subir o morro. Bem devagarzinho, esperando a minha carona. Eu sabia que alguma coisa ia dar certo. De repente, eu só sinto assim, um carro chegando perto de mim. E eu falei, chegou a resposta que eu queria. Olhei para dentro do carro estava o meu amigo Bigode. O Bigode não tem esse nome, mas como ele tinha um bigodão, o apelido dele era Bigode. Então eu olhei, vi o Bigode dentro do carro, abri a porta do carro e entrei e fui fechando a porta. E ainda falei, ô Bigode, você não estava me reconhecendo não? E entrei. Quando eu olhei para aquele homem, adivinha só? Não era o Bigode. Era um outro homem também bigodudo, mas não o meu amigo Bigode. E naquele momento, olhando para aquele homem que eu nunca tinha visto na vida, eu tive então que tomar uma escolha. E a escolha era simples. Ou eu falava para aquele homem, moço, pelo amor de Deus, eu entrei no carro errado, me desculpa, e saía do carro. Ou eu ficava para pegar carona. E adivinha só o que eu fiz? Eu fiquei. Já estava ali,
Virei para frente e sustentei. Falei, eu vou pegar essa carona. E olhei. O homem ficou calado, pasmo, sem entender nada. Acho que ele pensou, quem é essa louca que entrou no meu carro me chamando de bigode? Um silêncio terrível e o carro começou a andar. E subiram o morro. De repente o homem olha para mim e fala assim, ô moça, de onde que a gente se conhece? Gente, eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. E eu falei assim, olha, eu não estou conseguindo me lembrar direito de onde é. Mais um silêncio. Subiu mais um pouquinho da ladeira e ele falou assim para mim, moça, você pega um ônibus às 5 horas da manhã em frente aqui à padaria do centro? Gente, eu não pegava, mas naquele momento passei a pegar. Falei, sim, todos os dias, 5 horas da manhã. Ele falou, então de lá que a gente se conhece? Eu falei, com certeza. E ele falou, que bom, então, né? Me deixou na igreja e foi embora. Agora eu te pergunto, gente, eu fui muito inteligente de ter pego uma carona com um estranho, sim ou não? Não, né? Olha o perigo que eu corri. Mas eu tinha o quê? Um objetivo. E qual era o meu objetivo? Chegar na igreja de carro. Tá todo mundo achando que eu sou doida? Mas quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? A gente está tão focado em alcançar o nosso objetivo, a nossa meta, que a gente negligencia a jornada. A gente quer alcançar o sucesso de qualquer jeito. E a gente começa a esquecer aquilo que é importante, a gente começa a deixar para trás os perigos, o corpo começa a dar sinal, seu olho começa a tremer, o coração começa a acelerar, você começa a ter crise de ansiedade, você já não dorme, você não consegue muitas vezes se alimentar e você fala, ok, eu tenho uma meta. A gente negligencia os perigos. Ser produtivo é alcançar o topo do seu sucesso, mas alcançar isso de uma maneira estratégica, alcançar isso de uma maneira que não te coloque em risco. E eu trouxe para vocês hoje uma fórmula que eu mesma criei, deu muito trabalho, como vocês podem ver. E essa fórmula vai te ajudar a trazer muito mais clareza sobre prioridades, aquilo que é importante para você dentro da sua vida. Bom, essa fórmula, ela começa te mostrando tudo aquilo que é desnecessário. Você vai pensar, o que é desnecessário na minha vida? O que eu estou fazendo que eu não deveria fazer? De repente eu estou naquele grupo do WhatsApp, tendo aquelas discussões bobas, e ali eu perco 40 minutos, 50 minutos, e não me leva a nada. E detalhe, esses 50 minutos, eles vão embora para sempre da minha vida. Então, a partir de agora, eu vou tirar da minha vida tudo aquilo que é desnecessário. A segunda coluna fala tudo aquilo que é delegável, ou seja, é importante, eu preciso fazer, mas eu posso delegar. Gente, existem pessoas que contratam um colaborador e eles que estão fazendo o trabalho. Ah, dá muito trabalho ensinar, eu prefiro ir lá fazer. Uai, para que você contratou uma pessoa se você não quer ensinar? Entende? Tem gente que está cuidando da vida de todo mundo e não está cuidando da sua própria vida. Tem uma frase que eu levo para a vida que diz assim, concentre-se na sua vida e devolva a vida do outro. Só aí você vai ganhar muito mais tempo para você cuidar dos seus sonhos. E existe também aquilo que é importante. E é aqui que você tem que se concentrar. O que é importante, Fernanda? É aquilo que tem que ser feito e tem que ser feito por mim, por você. Ok? Tem pessoas que confundem o que é delegável e aquilo que é importante. Eu vou trazer alguns exemplos claros para você poder entender. Ir à academia é algo delegável ou algo importante? É importante, eu tentei delegar. Achei uma pessoa, pedi para ela malhar no meu lugar e me mandar os benefícios. Não deu certo, ok? Não funciona. Então é importante, só você pode fazer. Brincar com seu filho, passar tempo, criar laços, é delegável ou é importante? É só você que pode fazer. Levar a sua esposa para jantar é delegável ou é importante? Ô amigo, minha esposa anda meio carente. Você pode ir lá jantar com ela para mim, por favor? Pega um cineminha, depois leva ali no melhor restaurante. Dá para delegar isso, gente? Tem gente que está delegando. Não dá para delegar. Isso é extremamente importante, só você pode fazer. Às vezes urgente, excelente, Fernando. Às vezes é urgente, faça logo. E aí eu te pergunto, por que a gente inverte as coisas? Eu fico fazendo aquilo que é delegável, aquilo que não é importante, aquilo que é importante eu falo que eu não tenho tempo. Entende? E as urgências é aquilo que o Fernando falou, é aquilo que precisa ser feito para ontem. Precisa ser feito o quanto antes. Produtividade também é saber o momento de parar, relaxar, curtir a família, dormir. É importante dormir, se alimentar bem e, de fato, viver uma vida mais tranquila. Esses meninos são os meus filhos, o Nicolas e o Theo.
Nicolas tem 11 anos, o Theo tem 8, já estão maiores. E sabe, gente, ser produtivo e ter sucesso na sua vida é você entender por que você faz o que você faz. Está cheio de empresários milionários que não são felizes. Sabe por quê? Porque eles não se preocuparam em construir um legado para a vida. Eles foram produzindo, alcançando sucesso aparente para alguns, mas nunca pararam para pensar nas marcas que ele queria deixar aqui neste mundo. Ter sucesso na vida significa você fazer uma ação com propósito e de propósito. É você escalar a montanha do sucesso, lembrando tudo aquilo que é importante para a tua vida. E, de verdade, olhando para isso com atenção. Construir um legado de propósito, intencionalmente, é o que fará as pessoas terem sucesso. O último segredo para você ter sucesso na sua vida: acredite mesmo quando não acreditarem. Vão existir alguns momentos que só você vai acreditar na sua empresa. Que as pessoas vão falar, desiste. Para com isso. Está muito difícil. Mas as pessoas que tiveram mais sucesso, os empresários que conseguiram alcançar aquilo que a gente enxerga como sucesso, foram as pessoas que nos momentos de dificuldade não desistiram dos seus sonhos. Quando eu era criança, eu tinha alguns sonhos, e vocês já conhecem um pouco da história. E eu passei durante muito tempo da minha vida vivendo essa vida, mais ou menos. E acreditando que aquilo era exatamente o que eu tinha para viver. Mas um dia, alguma coisa começou a me incomodar profundamente. Dentro do meu coração palpitava uma sensação de que eu poderia fazer algo diferente, mas eu não sabia como. E um dia, eu recebi uma resposta. E foi através de um texto bem conhecido, que se chama A Águia e a Galinha, de Leonardo Boff. Talvez você conheça esse texto, mas ele representou muito para mim, e por isso eu trouxe essa história para compartilhar com vocês. Esse texto conta a história de um filhote de águia que se perde da sua família e então fica ali na floresta. Um homem, um fazendeiro, passa, gente, e vê aquele filhote ali e ele fala assim, vou levar essa águia. E ele leva essa águia e coloca ela para morar dentro de um galinheiro. Aquele filhote de águia, então, começa a se comportar como uma galinha, a comer como uma galinha, e tudo que ela conhecia de vida se resumia a um galinheiro. Só que esse filhote cresceu. E ele continuou ali vivendo. A águia precisava, às vezes, abrir as asas, porque as asas da águia são muito grandes, mas não tinha espaço. As galinhas falavam, epa, diminui aí, porque aqui não tem espaço para você abrir suas asas. E ela foi se moldando àquela realidade. Um dia, um viajante passando por aquela região se deparou com aquela cena e então falou assim, como assim? Uma águia adulta vivendo dentro de um galinheiro? Procurou então aquele fazendeiro e falou, moço, não sei se você percebeu, mas você está criando uma águia dentro de um galinheiro. O homem então disse, sim, eu sei. Mas acontece que essa águia agora, ela se tornou uma galinha. E aquele homem falou assim, não, ela é uma águia. E águias sempre serão águias. Ele disse, então, você me autoriza a pegar essa águia e levar ela para que ela possa voar? E o homem disse, fique à vontade. Mas eu vou logo lhe dizendo, ela não voa. Agora ela é uma galinha. Ele pegou então aquela águia, levou numa montanha e falou, águia, você precisa voar. Você é uma águia, você não é uma galinha, você tem que sair do galinheiro. Você tem que viver uma vida diferente. E a águia não voou. A águia teve medo do desconhecido. Tudo que a águia conhecia era aquele lugar, era o galinheiro. Ele volta então com a águia e aquele homem diz, eu disse para você, ela não vai mais sair daqui. Ela agora é uma galinha. E ele disse, não, ela é uma águia. E quem nasce águia tem coração de águia e ela vai voar. No dia seguinte, aquele homem então chega e fala, você me autoriza a sair com a águia novamente? E ele diz, fica à vontade, pode ir. Aquele homem pega aquela águia que já não era mais um filhote. E ele então resolve fazer uma viagem. Ele pega aquela águia e começa a viajar por uma estrada muito longa. Ele sabia que ele precisava tirar a águia daquela região. Porque a águia só conhecia aquilo ali, só conhecia aquela história. E ela precisava conhecer agora uma outra possibilidade. E ele começa a viajar, e ele começa a levar. E enquanto ele leva a águia começa a ficar assustada. Porque ela não conhecia nada, ela apenas conhecia o galinheiro. Mas aquele homem leva então aquela águia para uma montanha. Uma montanha muito alta e uma montanha longe do galinheiro. Um lugar onde aquela águia não podia mais ter visão daquele lugar.
E quando a águia se depara com aquela montanha, e ela vê a quantidade de possibilidades, e aquele homem fala para ela: águia, veja o mundo, tem muita coisa boa para você viver, você não precisa ficar dentro de um galinheiro, você não é uma galinha, você é uma águia, você pode viver uma vida diferente. A águia então começa a olhar toda aquela situação e, tremendo de medo, ele começa a trazer a águia para cada vez mais perto do seu sonho. O sol não havia nascido ainda. Aquele homem então sobe naquele topo daquela montanha e direciona a águia para o horizonte e fala assim: veja, águia, você foi criada para mais. Você foi criada para viver uma vida extraordinária. A história conta que naquele momento a águia olha para aquela montanha e o sol começa a nascer. E no momento que o sol nasce, a águia sente dentro do seu coração um coração de águia voltando a pulsar. E naquele momento, a águia abre as suas asas enormes de maneira extraordinária. E então, olhando para o sol, olhando para essa nova vida, a águia voa. E ela voa para viver a vida que ela foi criada para viver. Eu e você fomos criados para viver uma vida extraordinária. Você merece ter uma família de sucesso. Você merece ter uma empresa de sucesso. Você merece ter uma vida, uma jornada de sucesso. Por isso eu te convido a abrir os seus braços e abraçar cada oportunidade que está chegando para a sua vida. O universo, ele é infinito e repleto de oportunidades. E você merece viver o extraordinário. Assuma a liderança da sua vida e construa você a sua história de empresário de sucesso. Você está pronto para voar. Muito obrigada. Muito bem. Fernanda, a gente conversou esses dias, né? Conversamos ontem à noite e hoje também. E você nos posicionou, inclusive, mostrando aqui, né, o Nicolas e o Theo. Acertei os nomes dos dois, né? E como é para você ser mãe, ser mulher, ser empresária, eu-presária, porque a gente, como eu-presário, que estamos juntos, né? Como vários aqui, a gente faz um pouquinho de tudo, né? Cobrança, folha de pagamento, tudo. Como você consegue equacionar isso dentro de você e no seu dia a dia, para que a sua empresa dê um bom resultado, para que você tenha uma satisfação como mãe, como mulher, como inclusive para você mesma? Porque dentro das terapias, eu costumo perguntar para as pessoas: quem é a pessoa mais importante na sua vida? 95% das pessoas falam assim: meu filho, minha filha, meu marido, meus pais. E esquece que a pessoa mais importante deve ser ela mesma. Então, depois de tudo que você falou daquela criancinha linda, né? Aquela menina cheia de sonhos, como que essa mulher hoje consegue administrar isso e fazer com que a sua vida flua com maior leveza? Muito bem. Daqui daria outra palestra, tá bom? Só para falar sobre isso. Eu aprendi na minha infância, vendo a minha mãe, a fazer muito pelos outros. Então, minha mãe era aquela pessoa que fazia tudo pelos outros, ajudava, mulher muito forte, muito guerreira. E em um determinado momento da vida da minha mãe teve um câncer de mama. E naquele momento foi a maior lição que eu entendi, de que se a gente ama muito alguém, né, no caso os filhos, enfim, o primeiro passo que a gente precisa entender é que a gente precisa estar bem. A gente não consegue entregar para o outro se você não estiver bem. Como que eu gerencio tudo isso na minha vida hoje? Priorizando aquilo que é importante. Então, eu só abro a minha agenda para aquilo que realmente faz sentido. Eu tive que aprender a falar não. E isso não foi algo que veio da minha infância. Isso foi algo que eu precisei construir em muita terapia. Eu aprendi a falar não. Não posso.
porque eu preciso focar nisso. Então, o que eu faço hoje? Uma seleção muito criteriosa daquilo que é importante para a minha vida. Eu entendi de verdade as 24 horas do tempo, e aí eu falo, só tem um dia, tenho 24 horas. Eu vou dar essas 24 horas aqui, nessa situação, nessa, e o que não faz sentido para mim, eu simplesmente vou precisar aprender a falar não. Quando eu aprendi a falar não, eu comecei a ter muito mais foco, eu conseguia ter muito mais resultados. E isso é uma construção, porque às vezes a gente não sabe falar não. E por não saber falar não, a gente acaba se prejudicando em muitas situações. Veio uma pergunta aqui da plateia, e eu acho que é extremamente importante para a gente entender assim. Estamos falando aqui, a primeira rodada de perguntas foi muito pessoal. E a gente precisa entender que a empresa é feita de pessoas, mas eu preciso também ter o lucro, eu preciso ter a produtividade, certo? Então, veio uma pergunta aqui, eu vou fazer para você direto. Como identificar, como você colocou na sua palestra, muito bem colocado, os diamantes, tanto na equipe atual, quanto num processo de seleção? Excelente. Primeiro é construir um processo de seleção criterioso. Eu treino isso com os empresários. Então, não é assim. Tem gente que fala assim, eu preciso de alguém. Pega alguém da rua ali, ó, você está precisando de um emprego? Coloca para dentro da empresa. E aí a pessoa depois fala, não deu certo. Não fez um critério, né? Então, a gente trabalha muito uma descrição de cargo para que aquela pessoa tenha clareza. Saber fazer a entrevista é fundamental. Então, você olha para alguém e você assim, aqui na minha empresa eu preciso de alguém muito forte, muito determinado, alguém que seja proativo, alguém que queira crescer. Me fala um pouco de você. A pessoa fala, eu sou forte, determinada e eu quero crescer. E aí você fala, que bom, encontrei a pessoa perfeita. Coloca, ela começa a faltar e começa, né, uma lástima. Então, assim, é estratégia. Então, primeiro começa com um processo de contratação assertivo, tá? Então, nós precisamos trabalhar de maneira estratégica. Depois, você tem que desenvolver aquela pessoa para alinhar com aquilo que você está buscando. Então, a pessoa pode ser excelente, está há muitos anos naquela empresa, mas cada empresa ela tem prioridades. Uma empresa, de repente, é muito criteriosa com o horário, a outra não é. Então, se a gente não consegue se comunicar, você não consegue obter do outro aquilo que você está buscando para a sua empresa. E depois que você treinou, que você desenvolveu, você vai analisar. Eu costumo dizer que o empresário ele é responsável em contratar, treinar e demitir. Então, se aquela pessoa não apresentou o desempenho, mas você tem clareza de que você mostrou o caminho, delegou da forma correta, então você não precisa ficar. E os diamantes, eles são aquelas pessoas que estão alinhados com você, pessoas que estão do seu lado, que de repente a empresa passa por uma situação difícil, a pessoa continua ali junto com você. É aquela pessoa que fala da tua empresa com naturalidade, ela é apaixonada. E às vezes a gente não foca nessas pessoas, a gente acaba perdendo elas. Muito bom.